No nome de Jesus. Há alguém que nos visita hoje? Eu vi aqui uma irmã, acho que é amiga do Cleito, da família, né? Pelo que vi, a irmã Socorro já foi lá cumprimentar, o Cleito, a Maria. Para nós é uma alegria recebê-la aqui. A igreja recebe com carinho também, irmãos, vamos recebê-la com carinho. Deus te abençoe, querida. Para nós é uma alegria ter você hoje aqui, no nome de Jesus. Há mais alguém que nos visita hoje? Levante sua mão para a gente conhecer você. Rapaz, é engraçado, né? É só dizer que está tendo caos na cidade que os crentes ficam tudo em casa com medo, né? Ô, bicho medroso é crente, viu? Jesus é bom, irmãos. Temos que orar por essa situação, né? É com oração que a igreja vence. Então vamos orar para que o nosso Deus ele nos dê paz, tá? A Bíblia diz, o salmista Davi escreveu dizendo que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós mesmos só confiamos no Senhor. Eu não confio em polícia, eu não confio em governo do estado, não confio em governo federal, eu confio no Senhor, porque é Ele quem faz com que os anjos acampem ao nosso redor e nos livrem do mal. Então você que briga por Lula, briga por Bolsonaro, ó, você é um bobo. Quem guarda a tua vida é o Senhor nosso Deus. Amém? Ficou com raiva para me meter? Vamos lá. Abre sua Bíblia comigo, 2 Coríntios, capítulo de número 4. Segunda Coríntios, capítulo de número 4. Amados, o que é que nós vamos ter amanhã? Igreja na rua, né? Não entristeçam o coração do pastor de vocês, pelo amor de Deus. Mas quem vai estar, está fazendo o plano de estar amanhã com a gente nesse culto na rua? Levanta a mão para me ver. Olha, nós precisamos ter uma boa representação. Lembra que eu falei para vocês no nosso primeiro culto campal? Gente atrai gente, certo? As pessoas, elas não param pelo evento, elas param para curiosidade, e na curiosidade a palavra de Deus entra. Tá bom, irmãos? Então, ó, se você estava, pastor, não sei, amanhã, sexta-feira, irmão, nós não somos mais ímpios, nós somos crentes. E o crente tem prazer na lei do Senhor. A gente não tem mais prazer de estar em festa, ou tem? A nossa festa é festa de crente, tá certo? Então amanhã tem festa de crente na rua. Nós vamos estar na rua proclamando que Jesus é bom e liberando a paz do Senhor para essa comunidade, amém? Se tem um povo que pode profetizar paz, esse povo somos nós, amém? 2 Coríntios capítulo 4. Apenas 18 versículos, vamos ler, vamos acompanhar para a glória de Deus. Obrigado. Mas o Espírito expressamente diz, opa, estou lendo errado, estou lendo 2 Timóteo, é o que eu li para os líderes. É muita Bíblia, irmão. É muito texto na minha cabeça. 2 Coríntios capítulo 4. Pelo que tendo esse mistério, ou ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo.
Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Diga para o seu vizinho: está em você, irmão, o tesouro de Deus. Para que a excelência do poder de Deus seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do nosso Senhor Jesus no nosso próprio corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isto falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Vamos orar em nome de Jesus. Deus amado e querido, nós te louvamos essa noite mais uma vez, papai, por estar na sua presença. Fale aos nossos corações, Jesus. Esse é o desejo do nosso coração. O desejo da nossa alma é sermos alimentados pela sua palavra, porque é ela que produz a vida, e a vida em abundância dentro de cada um de nós. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Neste capítulo, irmãos, o apóstolo Paulo, ele ainda continua no seu tratado fazendo a sua defesa. E a defesa que o apóstolo Paulo faz é como sendo ministro da nova aliança e não da letra, porque, como diz no capítulo anterior que nós estudamos, ele deixa muito claro que a letra mata, mas o Espírito é quem vivifica. E ele se postula como ministro da nova aliança por algumas razões. Primeiro, porque a nova aliança ela traz vida e não morte. É verdade? Nós estamos aqui porque essa aliança trouxe vida aos nossos corações. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas a palavra nos ressuscitou com Cristo Jesus, e por isso nós estamos aqui. Segundo, Paulo vai dizer que ele é ministro da nova aliança, porque essa nova aliança também traz transformação. Nós já não temos mais a nossa velha natureza, nós já não estamos mais presos a uma mente pecaminosa, mas estamos sendo transformados pelo poder da palavra de Deus, que se renova no nosso homem interior, fazendo com que o nosso homem exterior seja transformado e também renovado com seus hábitos e com uma consciência sã diante dos homens e diante de Deus. E terceiro motivo, ele diz que é um ministro da nova aliança, porque essa nova aliança traz salvação. Ela traz salvação espiritual. Isso quer dizer que nós já não estamos mais condenados. Nós não carregamos mais o peso da culpa, nem o medo do inferno, como nos foi apresentado um dia, porque nós fomos comprados pelo sangue de Jesus para a salvação. Ela nos traz salvação eterna, amém? Mas ela não apenas nos traz salvação eterna, ela nos traz salvação de um sistema maligno e mundano que aprisionava a nossa mente, cativa a velhos comportamentos, ao ponto que agora não somos mais de nós mesmos, nós somos de Cristo Jesus. A nova criatura agora é quem habita nos nossos corações, e o velho homem, cada dia que se passa, está mais preso. Sabe por quê? Porque Deus, por intermédio da sua graça, está me salvando
desse velho homem, dessa velha natureza que está aprisionada dentro de mim, querendo sair a todo momento, mas o Espírito de Deus é quem vai produzindo libertação e salvação do velho homem na minha vida. Diga para o seu vizinho: você não é mais uma velha criatura. Diga: você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Diga para ele: e eis que tudo se fez novo. Somos ministros da nova aliança em Cristo Jesus. Aleluia! Você pode se alegrar por essa verdade? Já não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. E a velha vida que vivíamos na carne, agora vivemos a vida do Filho de Deus em nós. Então não ache estranho que alguém por aí em algum momento que olhava para você e achava que você era alguma outra coisa, olhar para você e dizer: está diferente, agora te vejo como filho de Deus, está diferente, te vejo como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, para a glória do Senhor. Aleluia, querido. E nesse texto, na exposição, Paulo vai nos trazer 4 grandes verdades para que nós possamos entender. A primeira verdade que Paulo vai trazer para nós está no versículo de número 1 ao versículo de número 6, e eu quero que você repita comigo: um evangelho glorioso. Vamos lá, 1, 2, 3. Pode ser melhor, diga 1, 2, 3. Um evangelho glorioso. O apóstolo Paulo nos apresenta um evangelho glorioso. Ele expressa do verso 1 ao verso 6, e ele começa nos dizendo no verso de número 1: pelo que tendo este mistério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Ele começa a nos dizer que o evangelho não é um subproduto da mente humana, como muitas pessoas e os filósofos da sua época diziam que o que Paulo estava dizendo era nada mais, nada menos do que delírio da letra. As pessoas acusavam Paulo de estar delirando nos seus muitos pensamentos, e Paulo aqui nesse texto diz que o evangelho não é um subproduto da sua mente, não é uma invencionice do seu coração. Paulo vai começar a dizer que o evangelho tem uma origem no céu. Paulo vai começar a dizer que o evangelho é algo que nasceu no coração de Deus e que ele deu ao homem graciosamente. O que está escrito em João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 1:1, a palavra de Deus vai nos dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Sabe quem é o Verbo? É Jesus. Ele é a palavra. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu a palavra, o evangelho, Jesus, seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo começa a dizer que o evangelho ele nasce no céu. Ele não é um produto da mente humana, ele não é um produto da eloquência de um pregador, ele tem a sua origem no céu, ele nasceu no coração de Deus, e ele foi um presente dado por Deus à humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu quero saber se nessa noite tem alguém aqui que acredita nessa palavra, que está sendo vivificado por essa palavra, que foi salvo da condenação do mundo por causa dessa palavra. Aleluia. Escute, ele também nos diz que o evangelho é a oferta de Deus, graciosa, nos dada de graça, que o poder do evangelho é sobrenatural e também é irresistível. O poder do evangelho é sobrenatural e é irresistível. Irmão, nós não temos como resistir a essa tão poderosa graça. Nós fomos atraídos na nossa multidão de pecados com cordas de amor. Deus nos laçou como um peão laça um boi bravo. Deus nos laçou, nos tomou e nos aproximou dele por causa do seu evangelho, e ele fez tudo isso de graça e de uma forma sobrenatural. Me explique a sua conversão. Me explique o dia que você entregou a sua vida para Jesus. Tenha coragem de dizer para mim que foi você que quis fazer isso. Não é nada. Foi Jesus quem te laçou.
Foi o Espírito dele que te convenceu, foi o Espírito dele que mostrou ao nosso coração que não há outro caminho, que não há outra verdade, só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, e só Ele é a vida que enche os nossos corações e que inunda a nossa vida. Alguém concorda com essa verdade? Escute, e com isso, o Evangelho é concedido à nossa vida pela misericórdia divina e não pelo nosso mérito humano. Olhe para mim, querido. Você não está aqui por conta das suas práticas de justiça. Eu ouvi esses dias uma irmã dizendo para mim: pastor, eu fui tentado esses dias a pensar que quem precisava do Evangelho era o meu marido, porque eu não precisava. Nós somos tentados a pensar assim também. Pelo fato de termos uma conduta razoável diante da sociedade, a gente acha que simplesmente nós não precisamos da misericórdia de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido, essa noite: não há nada que me difere, por exemplo, desses homens que estão tacando terror em Fortaleza. Não há nada que me difere, por exemplo, de um homem que nesse momento está preso pelo crime mais hediondo que tenha cometido. A única diferença que existe entre mim e ele é que eu recebi a graça de Deus, eu decidi caminhar com ele irresistivelmente até o último dia da minha vida. Mas as minhas próprias justiças, a minha própria bondade diante de Deus não passa de trapos de imundícia. Eu preciso compreender que o Evangelho glorioso me é concedido pela bondade de Deus e não pelo meu mérito pessoal. É pela bondade de Deus e não pela minha. É pela misericórdia de Deus e não pelas minhas atitudes. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Escute, eu tenho uma verdade para anunciar ao teu coração essa noite. Você pode ser bom do jeito que for, pode ser um bom filho, pode ser um bom marido, pode ser uma boa esposa. Você e eu somos miseráveis que precisamos da graça de Deus. Ai de nós, irmãos, se a graça de Deus não estivesse derramada sobre a nossa vida. Ai de mim, se a graça de Deus não estivesse sobre mim, talvez eu seria o mais miserável de todos os homens. Nós recebemos o Evangelho glorioso por misericórdia de Deus, e misericórdia é diferente de graça. Se graça é Deus me dando o que eu não mereço, misericórdia é Deus não me dando o que eu mereço. Se graça é Deus me entregando um amor que eu não sou merecido, misericórdia é Deus não me dando a condenação que eu mereço. Nós estamos hoje aqui por misericórdia. Um dia o Senhor olhou para as nossas vidas, um dia o Senhor viu que nós estávamos caídos, que nós estávamos desgarrados como ovelhas sem pastor, e Ele simplesmente olhou para nós com seu olhar de misericórdia e disse: vou salvar, vou remir, vou justificar, vou santificar, vou aproximar de mim, vou dar verdadeira alegria e verdadeira felicidade. Aleluia! O Evangelho glorioso nos dá forças na vida para enfrentar o sofrimento. Versículo 1, parte B, o apóstolo Paulo diz: por isso não desfalecemos. Diga para o seu vizinho: é o Evangelho de Deus que te dá forças para você sobreviver. Escute, queridos, ontem foi um dia muito difícil para mim. Eu li uma carta que deixou meu coração dilacerado, porque é uma sequência de acontecimentos. As pessoas estão desistindo da vida. As pessoas estão preferindo a morte do que encararem as suas realidades. Um pastor, mais um aqui do Brasil, presbiteriano, intelectualmente preparado, teologicamente preparado, mas emocionalmente destruído. Ele escreve uma carta em referência a um pastor americano que suicidou-se, e no dia seguinte ele foi encontrado morto porque tirou a sua própria vida. Nós estamos vivendo tempos difíceis, onde as pessoas estão cada vez mais cercadas de pessoas, mas se sentindo sozinhas.
Um tempo onde a gente quer abrir o nosso coração, mas a gente não encontra confiança em ninguém para fazer isso. Um tempo em que as pessoas precisam urgentemente de um abraço, urgentemente de um sorriso, urgentemente de alguém que diga: eu me importo com você, eu me importo com essa situação. Não desista da vida, não desista de continuar acreditando que Deus é poderoso para mudar essa história. Não desista de acreditar que com uma palavra Deus pode colocar tudo que está fora do lugar no seu devido lugar. O apóstolo Paulo está dizendo para nós que por causa do Evangelho nós não vamos desfalecer. Olha para o seu vizinho, pega na mão dele e diga assim: querido irmão, o teu barco não vai afundar. Diga para quem está do teu lado: a tua vida não vai naufragar. Diga para alguém que está do seu lado: Deus está contigo hoje. Hoje Ele te socorre, hoje Ele te abraça, hoje Ele te anima para a glória de Deus. Te alegra essa noite. Por causa disso não desfalecemos. Você não vai sucumbir. A morte não vai chegar tragicamente desse jeito na tua casa. O choro vai durar uma noite, mas a alegria vai chegar ao amanhecer. Glória a Deus. Vem capítulos novos para a sua vida. Deus está preparando sorrisos para você. O melhor tempo ainda está chegando. A melhor versão de você mesmo Deus está chamando para fora hoje, em nome de Jesus. Te alegra, te aquieta, te anima, em nome de Jesus, e te acalma também. Te aquieta, te alegra, te acalma e te anima. Deus está no barco, não desfalecemos. Vivemos um evangelho poderoso. Você pode fazer assim comigo? É o evangelho poderoso que nós vivemos, triunfante. É Ele que nos habilita para enfrentar o sofrimento. Olha para mim, em frente assim, ó. Que Satanás não veja a tua frustração, que Satanás não saiba da desilusão da tua alma, porque Deus que te ouve no secreto está te ouvindo e já preparou essa resposta que você precisa. Aleluia. Escute, versículo 2 da parte A diz assim: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo que é o evangelho por intermédio do Espírito que nos habilita a agir com integridade na palavra de Deus. Ouça, irmão, Jesus já disse em Mateus 24 que nos últimos dias haveria o amor de mundo se esfriando, apostasia, as pessoas se apostatariam do evangelho. 1 Timóteo capítulo 4, o apóstolo Paulo diz a Timóteo, ao jovem pastor assim como eu, que nos últimos dias haveria também uma grande apostasia, onde os homens se abraçariam com um falso evangelho, com doutrinas de demônios, e esse tipo de coisa aconteceria. Charles Haver Spurgeon, há mais de 400 anos atrás, já dizia que nos últimos dias, dificilmente um púlpito de uma igreja se anunciaria o evangelho. Sabe por quê? Porque é mais fácil pregar aquilo que as pessoas querem ouvir. É mais fácil como pregador aqui fazer cócegas na sua alma, fazer você sair alegre nesse culto e Deus triste com a nossa conduta, fazer você sair daqui com o sentimento de que vai triunfar, mas no entanto a sua fé ainda é muito raquítica e não é grande o suficiente para te fazer renunciar. A palavra de Deus diz que é o evangelho por intermédio do Espírito Santo que nos habilita a não falsificar o evangelho. Que fique só eu, a minha esposa e alguns aqui, mas nós nunca negaremos o pão vivo que desceu do céu para essa igreja em nome de Jesus.
As tentações são grandes, irmãos. Eu estava ouvindo na rádio hoje, uma rádio famosa de Fortaleza. Existe agora consultoria para crescimento de igreja. Existe agora consultoria de métodos para crescimento de igreja. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não unge métodos, Deus unge homens. John Wesley já dizia isso. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Deus está procurando homens e mulheres ungidos para que Ele possa fazer uma coisa grande nessa terra. Eu quero saber se nessa igreja tem alguém com essa vontade, com esse coração, com desejo de ser usado. Cadê você que está dizendo: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor? Mas são grandes as tentações. Quantas e quantas pessoas já não disseram para mim, disseram: pastor Tiago, você prega bem, a palavra é boa, a igreja é boa, mas faz isso aqui, ó. Coloca isso aqui, acrescenta isso aqui. Na hora que eu ouço isso, o Espírito de Deus fala no meu coração: tem veneno na panela. Tem veneno na panela. É o Evangelho, por intermédio do Espírito, que nos dá a integridade para pregar a palavra de Deus. Escute, irmão. Você pode ouvir coach, não tem problema nenhum. A sua alma precisa disso. Você precisa disso. Mas o coach não substitui o Evangelho. Você pode ouvir um psicólogo, é importante. Você precisa disso. Mas ele não substitui o Evangelho. Você pode ler filosofia. Eu tenho. É importante ter o conhecimento, ampliar o conhecimento. Mas não substitui o Evangelho, não redime a minha alma, não me aproxima de Deus. É do Evangelho que a igreja precisa, é do Evangelho que a igreja come. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diga para o seu vizinho: se essa igreja crescer, vai ser pela pregação do Evangelho. Se essa igreja se multiplicar, vai ser pela pregação do Evangelho. Uma coisa eu te garanto, querido: é o Evangelho que vai fazer com que você e a sua casa sirvam ao Senhor com alegria. Escute, ainda na parte B, o que o apóstolo Paulo está nos dizendo é que somente um Evangelho verdadeiro gera um verdadeiro crente. Somente com a exposição de um Evangelho verdadeiro é que se fabrica um verdadeiro crente. Diga para o seu vizinho: que tipo de crente é você? Crente Raimundo, é na igreja, é no mundo, no cinema e no teatro e no culto de oração. Ele não sabe se volta para o Egito ou o que mais? Ou se corre para a igreja, para o ciclo de oração. Crente Raimundo, porque está na igreja ou no mundo. Crente girafa, o corpo aqui dentro, a cabeça lá fora. Está cheio de falso crente dentro das igrejas. Pessoas que estão envergonhando o Evangelho aí fora. Pessoas que os ímpios olham e dizem assim: ser crente igual aquele ali, quero nada. Diga para o seu vizinho: cuidado para você não ser um desses. Lembra na pregação passada que nós somos cartas e as pessoas estão olhando para nós? Você está no trânsito, tem gente te observando lá. Um dia desse eu ia indo, eu não buzino para ninguém, irmão. Eu ia indo, aí vi um irmão atrás de mim apressado, irmão, buzinava e fazia um bocado de coisa, não sabia que era eu. E eu olhei pelo retrovisor e vi o irmão. Baixei o vidro, quando ele passou, disse: a paz do Senhor, meu amado. Como que você acha que essa pessoa ficou? Nunca mais nem aqui veio. As pessoas estão nos observando. É um verdadeiro Evangelho que gera um crente verdadeiro. Quer ser verdadeiro crente ou crente falso? Pastor, e tem crente falso? Tem. Quem falou foi Jesus em João capítulo 4.
Está chegando a hora, e a hora chegou, em que os verdadeiros crentes, adoradores, adorarão ao Pai e Espírito em verdade. Cadê os crentes verdadeiros aqui? Dê glória a Deus! E os crentes falsos, dê glória a Deus! Ô glória, achei que eu ia te pegar, não te peguei. Escute, querido, olhe, a diferença de um verdadeiro crente para um falso crente, repita comigo: o verdadeiro crente anda na luz, diante de Deus e dos homens. Mas tem os crentes que gostam de andar no escuro e não na luz, não é? Anda no escuro. Um dia desse eu fui almoçar aqui perto com a minha esposa, aí tinha uma pessoa lá que frequentemente vinha aqui, estava tomando uma cerveja. Aí ela me viu e eu vi, mas não fiz que não vi para não deixar constrangido. A pessoa fez assim, ó. Aí eu já percebi que a pessoa me viu, cara de pau como eu sou, fui lá: Pai do Senhor, meu irmão, que saudade de você, irmão. Pastor, nós vamos voltar, viu? Vamos voltar. O crente anda na luz, porque é na luz que o nosso Deus anda. Ele é luz, Ele é a luz do mundo. Mas Ele anda na luz diante de Deus primeiro. Sabe por quê? Ele não anda em oculto, porque ele sabe que no oculto existe um Deus no céu que está de olho nele. Alguém aqui já foi numa repartição pública? Sim? Você viu que lá na repartição pública tem aquelas câmerazinhas? E embaixo tem um sorrisinho assim? Sorria, você está sendo filmado. Diga para o seu vizinho assim: vigia, crente, você está sendo filmado, monitorado 24 horas da sua vida. O verdadeiro crente, diferente do falso crente, ele não tem do que se envergonhar. Entendeu? Ele não tem do que se envergonhar, ele anda na luz, ele anda no claro, a vida dele é limpa. Ele não tem do que se envergonhar. Se houve mal entendido, ele vai lá, resolve. Não, pode chamar na minha frente. Pode chamar na minha frente, me bota na frente. Falou isso? Me bota na frente. Pode botar, bota na minha frente que eu quero ver. Há uns anos atrás eu fui acusado de uma situação, porque é engraçado, dentro da igreja existem os anônimos, né? Os anônimos, eles querem acusar as pessoas de coisas, mas são tão covardes que não tem coragem de colocar nenhum nome. Hashtag fica a dica. Me acusaram de uma determinada situação e o pastor me chamou. Tiago, fiquei sabendo isso, falaram isso, você foi mesmo, pastor? Quando foi isso? Esses dias agora chegou uma pessoa: pastor, pois faça o seguinte, me coloque na frente dessa pessoa. Me coloque na frente dessa pessoa. Chame ela na minha frente, mande ela olhar nos meus olhos. Mande ela dizer que isso é verdade na minha frente. Não, meu irmão, que é isso? Nós não precisamos desse tipo de... Não. E precisamos de quem então? De mentira dentro da igreja? De gente acusando outras falsamente, acabando com a índole das pessoas, acabando com a reputação das pessoas dessa forma. O verdadeiro crente, diferente do falso, ele não tem que se envergonhar, ele mostra a cara. Foi de mim, irmão? Você falou? Eu falo aqui. Foi. Tá bom, te perdoe em nome de Jesus. O verdadeiro crente não tem isso. Ele anda na luz. Diga para o seu vizinho: ande na luz, irmão, porque das trevas o Senhor já te tirou. Escute, o verdadeiro crente, diferente do falso, ele não adultera a palavra de Deus para ganhar os seus ouvintes. Eu não sei se vocês viram, mas um tempo atrás passou uma reportagem no Fantástico. Não, tem cada reportagem de determinados crentes. Tem cada reportagem de determinadas coisas que acontecem no nosso meio, na mídia, que eu faço isso aqui, ó. Um camarada que se diz pastor foi pego em adultério. E aí, quando ele foi justificar para o repórter o porquê que ele tinha feito isso, aí ele usou a Bíblia, o livro de Oséias. Camarada, como é que camarada pastor não sabe nem ler português, irmão? Olha, eu adulterei porque está aqui, está escrito: pega ela e adultera. Só que a palavra está é adúltera.
Aí sabe o que é que ele fez? Ele pegou a esposa do obreiro da igreja, e usou a Bíblia para justificar o pecado dele. É um irmã mesmo, pessoal. Ai, me dá graça, Jesus. Diga para o seu vizinho: o Evangelho é glorioso, ele nos habilita para andar com Deus. Diga para quem está do seu lado: ele nos faz triunfar em meio às adversidades, às tempestades. Olhe para mim, o Evangelho te dá poder para suportar as tentações da vida e para vencer o pecado em nome de Jesus. Eu quero profetizar essa palavra, cravar no teu coração pelo Espírito Santo de Deus, querido. O Evangelho é glorioso e vai fazer com que nessa terra você viva gloriosamente para a glória de Deus. Aleluia. Que é isso, Senhor. Já é no 8h43, irmão. Segunda coisa que a exposição desse capítulo nos mostra é que se o Evangelho é glorioso, existe uma oposição ao Evangelho de Jesus. O pragmatismo é o ataque do diabo contra a verdadeira pregação do Evangelho. Versículos 3 e 4. Existem pessoas que tentam substituir a palavra de Deus, trazendo métodos para que a palavra de Deus seja substituída. A palavra de Deus não pode ser substituída, irmãos, amém? Não pode. Escute, versículo 3 é muito interessante. O apóstolo Paulo nos deixa muito claro que o Evangelho ou salva ou condena, acabou. Não tem um meio termo nessa verdade aí. Ou salva ou condena. Mas vamos ver quem é salvo e quem que vai ser condenado. Marcos 16:16 diz assim: o que crê e for batizado será salvo, o que não crê já está condenado. Você já percebeu que esse tipo de coisa a gente não ouve mais na igreja? Já percebeu? Você já percebeu que a gente não tem mais medo do inferno? Não tem mais. Por quê? Porque Deus é amor. Porque Deus é amor. Porque Deus é amor. Aí Deus é amor e tem que aceitar todo tipo de prática que tem? Não. Diga para o seu vizinho: o Evangelho ou salva ou condena. Mas eu quero declarar em nome de Jesus: você, sua casa, você que entrou na arca da salvação, a porta está aberta. E por causa da tua oração, por causa da tua vivência com o Senhor, por causa da tua conduta, Deus vai agir na tua casa. Aleluia. Irmão, eu quero declarar, porque eu creio nessa verdade em nome de Jesus: Satanás não vai ter gosto de passar a eternidade com os meus familiares. Minha casa vai entrar toda na arca para a glória de Deus. Essa promessa de respeito a minha casa e a minha descendência em nome de Jesus. E enquanto estiver vivo e vivo for, anunciarei essa verdade para toda a minha casa. Aleluia. E a sua casa também, em nome de Jesus. Escuta, irmão, você se preocupa com a salvação da sua família, mas deixa eu dizer para você um perigo que muitos de nós corremos. Aconteceu esses dias agora. Uma irmã me procurou por um tempo atrás, pediu muita oração para que Jesus salvasse o marido dela. Irmão, o homem ele não era só católico, não. Ele tem, eu não vou falar senão vocês vão conhecer quem é. Orou, pediu a Deus: Jesus salva, pastor, ora, pastor, por favor, me ajuda, pastor. Jesus salvou. O homem está doido por Jesus, irmão. Aí ela me liga esses dias e ela assim: pastor, meu marido agora só quer ver na igreja. Pastor, pelo amor de Deus, ele tem esposa, ele tem filha. Quem me conhece aqui no íntimo, no tete a tete, sabe que eu falo mesmo, sabe, irmão? Vocês sabem que eu falo a verdade, com carinho, com amor, mas eu falo. Eu disse assim: miserável, tu não tem vergonha não? Eu só falo assim porque eu tenho intimidade. Então se você tiver intimidade comigo, vá logo aguentando que eu falo desse jeito. Tu não tem vergonha não, irmão? Quer dizer então que a minha oração foi em vão e a tua também, rapaz? Tu quer então que
marido seja mais ou menos crente, é isso que tu quer que ele seja? Crente mais ou menos? Tu não orou pedindo para Jesus salvar ele? Aí agora tu não quer que o homem esteja dentro da igreja, o que tu quer? Diga para o seu vizinho assim, irmão, quando Jesus fizer uma obra dentro da tua casa, deixa essa pessoa servir a Deus, rapaz. Não ficava a noite todinha reclamando, ai meu Deus do céu, está aí, não chegou ainda, e agora está na vigília e tu está reclamando, rapaz. Está na oração e tu está reclamando, rapaz. Deixa servir a Deus, vai servir a Deus com alegria, vai servir a Deus com liberdade. O prazer do crente está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ser crente mais ou menos é que não dá, irmão. Vou falar igual os irmãos do Pernambuco e do Rio Grande do Norte. Ou tu é crente, ou tu não é crente. Amém? Diga para o seu vizinho, vigia na terra, crente. Vocês estão subindo porque eu não vou parar de pregar agora não. Só se a igreja quiser que eu pare. Aleluia, pode descer, tudinho. Estou brincando, ele pode ficar. Mas se tocar, eu reclamo. Escute. O Evangelho salva e condena. Mas o problema é que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. Você já percebeu que tem gente que a gente prega e parece que entra por aqui e sai por aqui? Gente que a gente prega, a pessoa chora, se derrama. Eu não consigo. Está preso. Satanás cegou o entendimento. Lembra que no capítulo passado o apóstolo Paulo disse que os judeus tinham um véu no seu coração que lhes impedia de ver a glória de Deus? Lembra no capítulo 11 que o apóstolo Paulo fala também a respeito do véu que estava exposto? Escute, queridos, sabe qual é a maior vitória do diabo? É você acreditar que ele não existe. A maior vitória do diabo é você achar que tudo é natural, que nada é espiritual. Sabe por quê? Porque isso dá trânsito livre para ele trabalhar, fazer o que quer, manipular, destruir a sua vida e você achar que isso é um karma, isso é assim mesmo. A Bíblia diz que o príncipe, o Deus, olha a expressão que Paulo utiliza, o Deus com D minúsculo, mas não deixa de ser Deus, está agindo na consciência de muitos homens. Está agindo na visão de muita gente, e o pior, está cegando as pessoas, para que elas não compreendam a palavra de Deus. Satanás colocou uma cegueira, e ele ataca, um ataque mortal, como a antiga serpente. Alguém aqui já viu um bote de serpente? Ela faz com que a sua presa fique sem poder atuar, e ela ataca, age e acabou. É assim que Satanás tem feito com a vida de muita gente. Escute, isso tem acontecido com a família de muitos crentes. Nós estamos vendo um verdadeiro esfacelamento das famílias de crentes. Meninos que foram criados na igreja que não acreditam mais em Deus. Adolescentes que passaram a adolescência no coral da igreja, agora estão cantando para o mundo. O príncipe desse século secou. Pergunte para o seu vizinho, tá bom ou quer mais? Olha esses adolescentes, irmãos, entrando no crime. Meninos com 12 anos de idade, com arma no cós, tirando a vida sem dó e sem piedade de ninguém. Adolescentes perdendo a sua vida precocemente, porque Satanás, que é o príncipe desse século, cegou o entendimento. Escute, mas quando o Evangelho é pregado, e há essa oposição ao Evangelho, o Evangelho nos torna servos de Cristo. Ele torna uma sociedade serva de Cristo. Existiram, amados, grandes avivamentos na terra, e eu vou contar um pouquinho para você. Mas por último, eu já vi que não vou conseguir terminar essa mensagem.
mas o Evangelho ilumina o nosso entendimento para vermos a glória de Deus. Versículo de número 6, está sem telão, né? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 6. Porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Já ouviu aquela expressão, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? Como o Evangelho entrou e trouxe iluminação onde havia trevas na sua vida, ele também vai entrar na tua casa. Aqui tem esposas que oram e choram para que Jesus salve os seus maridos. Jesus vai salvar seu marido. Aqui tem mães que oram e choram pedindo para que Jesus salve seus filhos. Jesus vai salvar seus filhos. Aqui tem homens e mulheres que buscam a Deus para que Ele salve a rua que mora, amigos, pessoas. Jesus vai salvar. O Evangelho vai entrar. Existe a oposição. Se Satanás contra-ataca o Evangelho com a cegueira, o Espírito Santo e a igreja ataca pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra de Deus. Não vai ficar desse jeito. O Senhor está agindo hoje. Você pode crer nisso? O Senhor está agindo hoje. Eu declaro em nome de Jesus que as algemas que prendem, os grilhões, os cadeados, os ferrolhos que cegam, que não deixam a palavra entrar, vão ser despedaçados por causa da unção do Espírito de Deus. Vai haver salvação, porque o Evangelho está sendo produzido, está entrando. A graça vai alcançar os corações em nome de Jesus. Você pode ficar de pé? Deixa ligado mesmo a luz. Deus está no controle, amém? Sabe o que eu queria nesse momento? Que você encontrasse aqui hoje dentro um parceiro de oração. Pode ser de 2 em 2, de 3 em 3. Faça um círculo de mãos dadas, de 3 em 3 ou de 4 em 4 no máximo. Faça um círculo de mãos dadas. E nesse momento, irmãos, vocês vão orar uns pelos outros, para que o Evangelho faça efeito na vida desse irmão e dessa irmã que está lutando contra o pecado. Que o Evangelho entre na casa dele, na casa dela, e transforme o mais vil pecador em uma nova criatura. Ore agora. Ore. Levante a sua voz em oração nesse momento. Mostre a sua voz no reino dos céus. Se faça ouvido. No meu coração, em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era cego agora acha-se Senhor e diz a Deus como Ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia a sua essência e poder. Se camuflar as
se abrirá. O Evangelho é quem desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o amor vencerá, sem condições de levantar-se por si só, ao menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse merecer, mas soberana em graça me escolheu, e é por isso que eu não posso me esquecer. Sendo seu certo, não me digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho é quem desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho é quem desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Senhor, o Senhor nunca precisou de muita gente para fazer aquilo que o Senhor fez. Está aqui o teu povo, está aqui a tua igreja. Nós estamos reunidos pelo poder do Evangelho. Foi o Evangelho quem abriu os nossos olhos, foi o Evangelho quem redimiu a nossa vida da culpa. Foi o Evangelho por intermédio do teu Filho que nos justificou dos nossos pecados. É o teu Evangelho que tem nos santificado, Senhor. É o teu Evangelho que tem nos habilitado a caminhar com o Senhor. É o teu Evangelho que tem nos feito crer que tudo é possível aquele que crê. Nós estamos entregando a Deus nesse momento a tua igreja, o teu povo, as nossas famílias nas tuas mãos, a nossa casa, a rua que nós moramos, a nossa vizinhança, o nosso local de trabalho, o local que nós estudamos. Nós entregamos, Senhor, nas tuas mãos esse bairro, essas pessoas, essas ruas. Fortaleza
Nós entregamos em tuas mãos, ó Deus, em nome de Jesus. Salva, Senhor, salva, salva essa pessoa que diz que não quer saber de Ti. Mostra para ela que ela vai querer saber de Ti. Essa pessoa que diz que tem raiva de crente, muda, transforma hoje, transforma numa nova criatura. Essa pessoa que diz: nasci nessa lei, me criei nessa lei, prova para ela que ela não vai morrer, porque ela vai se encontrar com o Senhor da glória. Nós entregamos em tuas mãos esse coração duro, coração duro. Quebra hoje, quebra, quebra, porque a tua palavra é o martelo que esmiuça a penha. Em nome de Jesus, Senhor, visita as nossas casas com salvação, salvação. Senhor, visita Fortaleza com salvação. Nós liberamos uma palavra de ordem nas regiões celestiais, que esses ataques cessem, que essa tempestade que acometeu Fortaleza e o estado do Ceará cesse, em nome de Jesus, ó Deus. Essas reuniões em oculto que estão sendo feitas de tramóias contra a população cearense, em nome de Jesus, desfaz todo o embaraço, todo o laço do passarinheiro. Nós já apresentamos essa comunidade a Deus na igreja. Amanhã nós teremos um culto campal, Senhor, e nós já liberamos uma palavra de ordem nas regiões celestiais. Satanás, fique na sua, não atrapalhe esse culto de amanhã, não se meta com a igreja de Jesus, porque nós não vamos respeitar os teus ataques, inimigo da nossa alma, Senhor. E que o teu Espírito prepare os corações que vão ouvir a tua palavra amanhã na rua, e que a palavra possa trazer libertação aos corações, Senhor. Que essa igreja se levante, que todo espírito de frieza espiritual que acometeu o coração de alguém, que todo desânimo, que todo espírito de morte espiritual seja desfeito agora, 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 agora. E que a vida venha, que a alegria volte, que o desejo de te buscar volte agora. Enche-nos com teu Espírito essa noite, Senhor. Enche-nos com teu Espírito essa noite. Visite-nos, 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 visite-nos. Oh, encha-nos com teu poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e sereis as minhas testemunhas para pregar o Evangelho. Levante a sua mão em nome de Jesus, aonde você estiver. Seja habilitado pelo poder de Deus. Seja habilitado pelo poder de Deus. Fortalecido, fortalecida. É um novo tempo para a sua vida espiritual. É uma nova história para a sua vida espiritual. O Senhor está dizendo para você hoje: reage, reage, reage.